Então, boa noite mais uma vez a todos. A nossa aula hoje de pesquisa operacional vai tratar de alguns assuntos pertinentes, que são os softwares, tá? Mais precisamente, ferramentas computacionais, o Lindo, e o Solver Excel. Solver é uma extensão, tá? Que vai, dentro do Excel, a gente vai trabalhar ela junto hoje. Vou apresentar para vocês, na verdade, mas trabalhar junto, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar só quando os laboratórios estiverem disponíveis para a gente. Inclusive, a gente vai ter um projetinho, tá? Se a gente conseguir voltar esse semestre para essa matéria, eu vou desenvolver junto com vocês algumas coisas dentro do Excel, bem prático, bem didático, bem tranquilo. Mas enquanto a gente está nesse sistema EAD e a distância, eu acredito que não vai dar. Mas eu já vou apresentar para vocês, porque essa matéria ela exige que a gente passe por isso. Então, eu já vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais apresentativa mesmo. Eu sei que talvez não vai dar para pôr a mão na massa agora, mas vocês já vão conhecer e já talvez até se interessar pelo assunto. Inclusive, se alguém aqui na sala já tiver algum conhecimento de Excel e ver que eu estou dando alguma baianada aqui, já pode me ajudar, tá? Excel é uma ferramenta muito importante e ela é um pouco complexa para quem não conhece, mas se alguém aqui conhece ou tem afinidade e puder ajudar o professor, estou todo ouvido. Então, para começar a nossa aula agora, eu vou retomar, tá, alguns termos que a gente estudou na aula passada. Na aula passada, eu comecei com vocês a iniciar a questão da programação linear, né, modelagem algébrica. Passei com vocês algumas introduções sobre o que se espera dessa matéria, o que a gente entende por programação linear. Falei um pouco mais sobre a modelagem, que é um assunto muito cobrado nessa matéria. E depois apresentei um problema para vocês, né, de mix de produção. Eu já vou para o slide agora, e agora a gente volta aqui no Word, porque a gente precisa retomar algumas coisas da aula passada. Inclusive, na aula passada eu disse para vocês que ficou sem resposta, né? Que a gente ia ter a resposta na aula 5. Então eu vou para o slide, a gente vai correndo com o conteúdo e qualquer coisa a gente volta aqui. Então, o objetivo da aula de hoje é entender e implementar os modelos de pesquisa de PO, no caso aqui da PL, pesquisa operacional, e obter a solução ótima em ferramentas computacionais. PL de pesquisa seria pesquisa operacional ou programação linear, tá? PL de programação linear. Então, muito se falou, né? O professor já disse bastante que na pesquisa operacional a gente trabalha apenas com resultados ótimos, né? Solução ótimas. E a gente vai ver de agora para frente como que é que se trabalha isso de verdade, como que essa programação linear traz isso para nós aqui dentro do curso de administração. Então, primeiramente eu vou apresentar para vocês o software Lindo, tá? Que é um software de programação linear voltada para tomada de decisões. Aqui dentro do slide eu fiz alguns prints da tela para apresentar para vocês como que é esse software. E após a apresentação dele, eu vou entrar nele junto com vocês, tá? Vou espelhar ele na tela aqui e mostrar como que se comporta. O software Lindo, pessoal, é uma IDE para desenvolvimento e resolução de problemas de programação. Então, dentro do Lindo, a gente vai trabalhar com programação linear, quadrática e inteira. Então, não se preocupe, pessoal, a gente não vai entender nessa matéria como que se faz a programação linear, mas a gente vai entender como que ela vai ajudar a gente aqui dentro do curso de administração na tomada de decisão. Tanto é que eu falei para vocês que não precisavam se preocupar com cálculos matemáticos muito pesados, porque a gente vai utilizar software que vai fazer esse trabalho pesado para a gente. Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, primeiramente, a interface, tá? Essa aqui do ladinho é a interface inicial do Lindo, um software bem, até parece ser meio antigo, né? Mas é um software bem tranquilo de se mexer, por enquanto, porque a gente aqui como usuário inicial, a gente só tem essa versão demo do programa. A versão demo ela é limitada, não deixa a gente fazer cálculos muito complexos, mas para essa apresentação para vocês aqui agora, eu acho que já é suficiente, para a gente já ir tendo conhecimento. Mais para frente,
se algum de nós, até eu mesmo, tiver interesse de mexer com essa área de programação e estiver trabalhando numa empresa grande que exigir tomada de decisão, já vale a pena a gente ter essa versão completa e trabalhar com algumas coisas mais complexas. Mas o intuito da matéria, principalmente, é passar essas noções para os acadêmicos dessas complexidades que a gente encontra no dia a dia. Então, a implementação. Dentro do software, a gente tem alguns comandos principais. Não se preocupem, tá? Que aqui, principalmente, eu estou passando para vocês uma parte bem introdutória. Vai ficar um pouco bagunçado, mas até no final da aula eu garanto que a gente vai ter alguma coisa produtiva. Inclusive, eu estou aqui nos slides, mais uma vez, se alguém quiser interromper a aula e me chamar para fazer alguma pergunta, pode chamar. Então, dentro do software, a gente vai ter alguns comandos principais, que é o max, é difícil de lembrar, hein, max, para uma função objetivo de maximização. Então, toda vez que a gente for trabalhar com maximização dentro do software Lindo, a gente vai usar esse comando max. E min, tá? min, para a função objetivo de minimização. Então, geralmente, maximiza lucro e minimiza prejuízos, tá? E a tecla end, que em inglês quer dizer final, né, fim, ao final do modelo e antes de definir o domínio das variáveis. Então, daqui a pouco a gente vai ver também como que trabalha com essas variáveis. E temos também os operadores e suas representações no Lindo, dentro do software. Então, aqui eu fiz uma tabelinha para vocês. O sinal de menor, tá? Dentro de matemática a gente já conhece ele. Tem o sinal de maior também. Tem o sinal de menor ou igual. Esse aqui é o sinal de menor ou igual, só porque dentro do software a gente vai utilizar ele dessa forma, com essa grafia. E aqui o maior ou igual, que a gente também vai usar dentro do software com essa outra grafia. Isso aqui só para vocês conhecerem mais ou menos como que é que a gente vai trabalhar lá dentro. Então, a gente tem aqui o problema número 1, tá? Que é da aula passada, que eu falei com vocês, até que ficam as informações muito soltas, uma coisa muito complexa, com aquele tanto de número. A gente falou sobre a determinação do mix de produção. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui, a gente vai voltar naquela tela do Word, para a gente lembrar qual que é esse problema de mix de produção, só para a gente relembrar e a aula ficar um pouco mais didática para vocês. Então, pessoal, na tela aí para vocês está espelhado o documento do Word com esse problema número 1, que é a determinação do mix de produção. Então, no problema, para a gente relembrar, tratava de uma companhia que deseja programar a produção de 3 modelos, tá? A produção de 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recursos, mão de obra e material. Então, veja, 3 produtos que demandam 3 tipos de recursos, que é mão de obra e material. Então, aqui nessa tabela, a gente dispôs os produtos como modelo A, B e C, e a gente determinou que mão de obra por unidade vai gastar 7 para produzir o produto A, 3 para produzir o produto B e 6 para produzir o produto C. E de material, a gente vai chamar de quilo. Na aula passada eu falei que a gente ia falar que é um produto de metal, para ficar mais fácil. Então, respectivamente, gastou-se 4 quilos para o produto A, 4 para o B, 5 para o C. E embaixo aqui eu deixei o lucro, tá? O lucro que após a produção, cada um desses produtos vão disponibilizar para quem produz eles. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, algumas limitações que essa empresa vai ter, que é apenas 200 quilos de estoque de matéria-prima para a construção desses produtos, e a disponibilidade diária de mão de obra é de 150 horas. Então, pensem comigo, eles têm que produzir esses produtos com essa limitação de material e de mão de obra. Então, aqui a gente vai primeiramente fazer a identificação das variáveis de decisão. Então, quanto que a gente vai produzir diariamente do produto A? Essa é uma das primeiras variáveis de decisão. Qual que é a produção diária do produto B e produção diária do produto C? Então, pensem comigo que é uma decisão bem corriqueira de quem está na área de produção. Quanto X de produtos a gente vai produzir por dia? Até aqui tranquilo.
Então, aqui a gente tem que identificar o objetivo, tá? Dessa tomada de decisão, que é a maximização do lucro total. Então, a gente vai lá para o software lindo, tá? E a gente vai descobrir como que funciona essa maximização do lucro total. Então, a função objetivo, que a gente chama aqui nessa matéria, vai ficar disposta como 4xa mais 2xb mais 3xc, que é o lucro de cada um dos produtos, tá? A gente vai somar o lucro e essa é a nossa função objetivo, que é obter o máximo de lucro. Bem tranquilo. E a gente vai colocar também em modelo algébrico a identificação das restrições. Quais são as restrições? Que é essas daqui. Limitação de mão de obra e de material. Lembrando também que cada produto tem sua restrição de material para ele. Então, a gente tem uma limitação de mão de obra, tá? Que é de 7 horas para o produto A, 3 horas para o produto B e 6 horas para o produto C. Tudo isso tem que ser menor ou igual a 150, que é a disponibilização de horas total da empresa. Também temos uma limitação de material, que é de 4 quilos para o produto A, 4 quilos para o produto C, 5 quilos para o produto C. Ao final da produção, quando tiver tudo pronto, isso não vai poder ultrapassar 200, porque é só isso que a empresa tem. E também temos as variáveis de não negatividade. Como eu já disse antes, não tem como a gente produzir menos produto. Uma variável negativa de produção ela é inviável, então no mínimo zero, que é não produzir nada, ou então produzir de 1 para frente. Então, dentro do modelo algébrico, a gente vai voltar para o lindo daqui a pouco, para a gente ver como é que funciona isso lá dentro, para a gente saber o que ele vai mandar a gente produzir de cada um dos produtos, tendo em vista essas limitações que a empresa tem. Então, a gente tem que encontrar os valores de XA, XB e XC, que é quanto produzir de cada um para ter essa solução ótima. A função objetivo está disposta aqui para vocês, sujeito às restrições, que as restrições que eu acabei de dizer para vocês. Então, vou voltar lá para o slide para a gente seguir. Daqui a pouco a gente volta para o software. Tá indo bem, pessoal? Estão compreendendo o que o professor quer explicar nessa aula? Às vezes fica meio complicado de entender esses temas. Mas até então tá bem? Tá entendendo? Beleza, então. Então aqui no slide eu coloquei para vocês as variáveis, tá? Essas aqui são as variáveis de decisão que a gente vai ter que trabalhar com elas dentro do Lindo. Então, mais uma vez aqui para vocês, essa aqui é a função objetivo. A função objetivo, sujeito a essas restrições, que são restrições de mão de obra, restrições de material e a não negatividade, porque a gente só tem que produzir zero, que é não produzir nada, ou produzir 1, 2 ou 3. Só porque a gente tem que ter uma diferenciação na hora de aplicar elas dentro do Lindo, porque lembra que eu mostrei para vocês alguns comandos? Então, dentro do software Lindo, a gente vai representar essas variáveis aqui do lado esquerdo de uma forma diferente. Então, é diferente do lado de cá. Então, a função objetivo dentro do software vai ficar disposta dessa forma. Max, né, que é a função de maximizar, 4xa mais 2xb mais 3xe. Então, dentro do software, a gente vai eliminar esse z. Igual. E lá dentro do software, a gente tem que colocar, em vez de colocar sujeito a gente vai colocar subject to. Ou então somente st, que é o termo em inglês para fazer a função objetivo sujeita às nossas restrições de material e de mão de obra. Então aqui eu coloquei para vocês alguns prints da tela, só para a gente ver como que ele vai se comportar, mas eu vou tentar fazer aqui ao vivo junto com vocês, para vocês verem que forma que ele se comporta, tá? Então, colocando disposto aqui dentro do software, aquilo que eu coloquei lá para vocês, dessa forma, tá vendo? Sem o Z. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Então, a gente coloca a função objetivo sujeita às restrições. Dessa forma, sem o Z e com o subject to, que é o termo em inglês. Logo depois, a gente vai clicar, depois de colocado, é claro, né, voltando aqui, a gente vai clicar nesse símbolo aqui,
que parece um tiro ao alvo, tá vendo? A gente vai clicar nele e ele vai fazer as resoluções para a gente. Ou a gente pode aqui em Solve também executar resolver. O aplicativo ele é em inglês, mas ele é bem simples e tranquilo. Então, após clicar nesse botão aqui, vai aparecer essa tela aqui para a gente, que é tudo em inglês. Não me ative a traduzir esses termos aqui, mas a gente aqui vai clicar em não, tá? Clicando em não, ele vai abrir para a gente aqui um resumo, que vai mostrar para a gente o número, o valor da função objetivo, que é 100, e algumas informações. A gente vai clicar em close para fechar. Depois de fechado, ele vai apresentar para a gente um resultado. Então, o que esse software lindo encontrou para a gente sobre esse mix de produção naquelas restrições? Que para poder maximizar o lucro da empresa, ele tem que deixar de produzir o produto A e deixar de produzir o produto C e produzir apenas o produto B. Então, para ter o máximo de lucratividade nessa situação, o software identificou, tá? Eu vou até dar mais um zoom aqui. O software identificou que a gente tem que produzir apenas 50 unidades do produto B. Lembrando, pessoal, que é sempre a solução ótima. Então, dentro dessa solução ótima, a gente vai colocando mais algumas restrições ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, a única restrição que a gente tinha é de mão de obra e de material, mas a gente pode ter outros tipos de restrições, como, por exemplo, a gente não pode ficar sem produzir 10 produtos do produto A, por exemplo. Então, nessa situação em questão, que é a determinação do mix de produção do problema que a gente colocou aqui, a solução ótima que o software lindo deu para a gente é 50 unidades apenas do produto B, tá? Então, a gente já vai voltar para cá para a gente ver o outro problema que a gente teve. Então, eu coloquei aqui para vocês numa tabela para ficar mais legível também para o entendimento. O resultado do software. Lá embaixo tem mais algumas informações, mas por enquanto a gente não precisa preocupar com elas, tá? Quando eu mostrei para vocês, tinha mais algumas informações embaixo, mas no momento a gente só precisa se preocupar com o resultado da parte superior, que deu 50 unidades de produção apenas do produto B, para ter o máximo, tá, de lucratividade. A gente teve também lá, na aula passada, a seleção de mídia para propaganda. Vou só aceitar o pessoal que está pedindo para entrar aqui. Então, a gente teve lá na aula passada também a solução de mídia para propaganda. Então, vou voltar lá com vocês, vou ter que parar a apresentação aqui agora, para explicar para vocês como, para relembrar junto com vocês como que era esse programa de seleção esse problema de seleção de mídia para propaganda. Então, aqui para vocês, só para a gente relembrar, qual que é o problema que a gente falou na aula passada sobre a seleção de mídia para propaganda. Então, uma companhia de TV, de propaganda, deseja planejar uma campanha em 3 diferentes meios, TV, rádio e revistas. Pretende-se alcançar o maior número de clientes possíveis, um estudo de mercado resultou em. Então, a empresa fez um estudo de mercado, tá? Anteriormente, e chegou em alguns resultados. E dentro da tabela aqui eu dispus isso para vocês, que é o custo, por exemplo, de propaganda no horário normal de TV, que é 400 mil. Também tem o custo no horário nobre, que é 75 mil. Tem o custo em rádio, que é 30 mil. E revistas, que é 15 mil. Então, com a aplicação desse valor no horário normal, a gente atinge 400 mil clientes. E assim sucessivamente. Vejam que a tabela vai dando os resultados para a gente, de acordo com os horários de TV nobre ou normal, aplicação em rádio e revistas. E a gente tem algumas restrições também. Sabe-se ainda que a companhia não pode gastar mais que 800 mil. Então, digamos aí que a Rede Globo de televisão cobra, tá, pelas propagandas, e a sua empresa, vamos supor que é shampoo para cabelo de mulheres. A gente pode usar o produto que a gente quiser nesse momento. Mas a gente entende que o público-alvo aqui é um produto para mulheres. Então,
A companhia não quer gastar mais de 800 mil, então o que ela tem disponível para investimento em marketing no momento é um mínimo de 2 milhões de mulheres a serem atingidas. Então pensem comigo, ela tem que atingir pelo menos 2 milhões de mulheres com esses 800 mil reais divulgando nesses veículos de informação. Então, temos outras restrições também, que é aquelas restrições que a gente não tinha, por exemplo, naquele produto, naquele problema anterior, que é gastar no máximo 500 mil com TV, no mínimo 3 veiculações no horário normal de TV, então, independente do valor que tiver no momento, tem que ser pelo menos 3 veiculações no horário normal de TV, 2 veiculações no horário nobre de TV, 5 e 10 veiculações no horário, no rádio e revistas para cada meio de divulgação. Então, prestem atenção comigo, vejam que é uma tomada de decisão com bastante restrições. A gente vai jogar isso no software e ele vai dizer para a gente o que a gente precisa fazer. Então, a gente tem primeiro que identificar as variáveis de decisão, né? Que é o produto X1, X2, propaganda no veículo X1, X2 e X3, que é o número de exposições que a gente vai ter que fazer em rádio, em horário normal de TV, aliás, horário nobre de TV, rádio e revistas. Então, quantas veiculações de cada propaganda a gente vai fazer em cada veículo de informações? Então, a gente tem a função objetivo, lembre-se desse nome, tá? Que é maximizar o número de clientes atingidos. Então, a gente vai ter o máximo dizer que é o máximo de clientes atingidos partindo desses valores que a gente tem para cada veiculação. Então, é 400 mil para X1, 900 mil para X2, 500 mil para X3 e 200 mil para X4. Identificação das restrições. Então, a gente tem as restrições, tá? Com quanto que tem que gastar em cada veiculação. Então, aqui a gente já tem disposto para a gente o que a empresa quer gastar e quanto ela pode gastar. E também temos as restrições de mulheres atingidas. Pensem comigo. A empresa dá um problema desse para o gestor resolver, o gestor de marketing ele precisa resolver. Então, aqui a função é 300 mil X1 mais 400 mil X2 mais 200 mil X3 mais 100 mil X4 igual a 2 milhões, maior ou igual a 2 milhões de mulheres. E também tem algumas restrições com gasto da TV, que a gente já leu lá em cima. Eu vou voltar para vocês lá para o software, porque eu já devo perceber que na cabeça de vocês aí já deve estar um nó, né, com essas informações. Mas eu vou voltar no software, a gente vai colocar elas lá e ver como que ele se comporta. Então aqui eu já coloquei, só um momentinho, vou esperar aparecer o slide aí para vocês. Então aqui eu coloquei já o software, tá? Com todas aquelas funções aqui dentro, que é a função objetivo, que é maximizar, tá? A quantia de mulheres que vão ser atingidas e sujeita àquelas restrições. Então aqui eu coloquei as restrições todas dispostas, tá? Que é não gastar mais que 800 mil e atingir no mínimo 2 milhões de mulheres, sujeita às restrições, que é no mínimo 3 veiculações no horário normal de TV, no mínimo 2 restrições no horário nobre, entre 5 e 10 em rádio e entre 5 e 10 veiculações no horário, no rádio ou em revistas. Deixa eu só ver aqui que tem pessoa tentando falar comigo. Pessoal, quem não estiver conseguindo ficar na conexão, pode ficar tranquilo, tá? Aqui no grupo tem algumas pessoas, a menina tá me falando, a Lívia, que caiu e não consegue voltar. Mas eu estou fazendo um trabalho de gravação dessas aulas e disponibilizo para vocês depois, para ninguém perder nada. Porque eu sei que essas coisas é difícil, tá? Mas estar aqui ao vivo é bem melhor e quem estiver aqui já está aproveitando o tempo. Mas fiquem tranquilos que se perder conexão, ninguém vai ter prejuízo com isso. Então aqui já colocados dentro do software as restrições, tá? Tudo aquilo que o programa, que o problema exige da gente. Depois de executado, primeiramente ele apresenta para a gente um número fracionado, que é um problema. Então o software aqui mostrou para a gente o quê?
que tem que fazer 3 vinculações no horário normal de TV e 3,066 no horário nobre. Só porque a gente tem um problema com isso, porque não tem como fazer 3,066, que é um número decimal, um número quebrado, não dá para fazer. Então, a gente tem mais uma restrição, que é uma restrição do modelo algébrico, que já é um modelo matemático. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com a sintaxe, tá? Antes de voltar na resolução desse problema aqui, falando mais uma vez que esse problema matemático ele precisa de ser apenas com números inteiros, tá? Então, dentro do software, a gente tem que colocar mais uma restrição, que é quanto a números inteiros, senão ele vai dar um número fracionado, e um número fracionado não é ideal para a tomada de decisões. Mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com a sintaxe dentro do software. Restrições de domínio das variáveis podem ser adicionadas ou retiradas fazendo uso das seguintes palavras reservadas após int. Que é int, né? Domínio dos números inteiros binários. Então, a gente vai ter que colocar esses números inteiros lá para ter uma tomada de decisão eficaz. O gin, que é o domínio dos números inteiros. E o free, que permite que as variáveis assumam valores negativos. Por padrão no Lindo, as variáveis não são negativas. Então, fiquem tranquilos, tá? Esses aqui são alguns conectivos que a gente vai usar dentro do software. Como eu disse para vocês, não se preocupem, porque aqui eu estou fazendo apenas uma apresentação para vocês do que é que está no material, porque a aula precisa correr, essa aula é um pouco complexa realmente, mas nos dias normais eu usaria com vocês o laboratório. Então, a gente ia ter todo um suporte lá para trabalhar juntos essas questões. Eu estou tentando fazer uma apresentação para vocês, até porque talvez alguém aqui que já seja da área, por exemplo, de informática, pode ter alguma luz no fim do túnel aí e queira usar algumas dessas ferramentas a partir de agora. Então, para seguir com o cronograma da aula, eu vou apresentar para vocês e mostrar mais ou menos como que esses softwares se comportam, mas assim que a gente já tiver acesso ao laboratório, a gente vai para lá, vai trabalhar juntos, fazer projetos juntos dentro dessa disciplina. Então, depois que a gente colocou dentro das restrições que a gente precisa trabalhar apenas com números inteiros, o software já fez essa correção para a gente. Então, ele já colocou aqui dentro do resultado das escolhas das variáveis, 5 no horário normal, 2 no horário nobre e pelo menos 10 vinculação em cada um dos outros 2 horários. Então, vejam aqui, que essa restrição, por exemplo, de número inteiro, a gente não pensou na hora do problema, que é o problema real, mas na hora de jogar para o modelo, para essa modelagem, que a gente trabalha com modelagem algébrica, o software já precisou de mais uma restrição, que é quanto a números inteiros. Então, a gente não pode trabalhar com número fracionado para tomada de decisão nessa situação, porque não tem como se veicular 0,55 propagandas. Pensem comigo, é um pouco meio sem lógica. Então, aqui, depois o resultado final do software que ele fez para a gente a partir de programação linear, ele disse que a gente tem que fazer 5 veiculações, né, para ter um máximo para atingir esse máximo de mulheres, para chegar aos 2 milhões, 5 veiculações no horário normal, 2 veiculações no horário nobre de TV e 10 veiculações em cada um dos outros 2 meios, que é revista e rádio. Então, por exemplo, a gente aqui pode ter uma certa confiabilidade, porque esse software, ele trabalha com o método simplex, que é um método matemático de um grande autor, que agora eu esqueci o nome, porque o nome do autor é difícil, mas, inclusive, antes da gente correr com o conteúdo, tem uma atividade para vocês lá, tá? Atividade para vocês lá no sala de aula, que é para vocês pesquisarem sobre esse método simplex e por que ele é tão confiável nessa tomada de decisão. Então, o material está lá para vocês no sala de aula, eu coloquei disponível, já deve ter caído aí. Inclusive, se não tiver caído, vocês têm que ir lá e me avisar que não caiu. Mas o material é para vocês me entregarem até domingo, às 23h59, tranquilo, tá, pessoal? Eu não sou de sobrecarregar ninguém, mas eu sou um pouco de cobrar. Tem pessoa que não está entregando trabalho. Inclusive, gestão de pessoas, tem alguns que ainda não me entregou o trabalho e está quase na hora de fechar a nota. Eu sei que já está atrasado, mas é melhor perder um pouco de ponto e entregar algo do que não entregar nada.
Mas voltando aqui, o material está lá para vocês pesquisarem sobre esse método simplex, o que ele é e para que ele serve, para que vocês confiem no que o professor está passando aqui a respeito desse software. E é claro também, não só o professor, mas o material também afirma isso. Então, seguindo aqui, tá, dentro desse problema de mix de propaganda, não é possível fazer uso do parênteses. Então, isso aqui já é mais algumas regras para a gente utilizar o método simplex. Não se preocupem com isso agora, porque a gente vai trabalhar mais a fundo esses temas dentro do laboratório, juntos. Então, aqui é só para poder correr a aula e ficar tudo tranquilo. Não é possível fazer o uso de parênteses como indicadores de ordem de precedência. Todas as operações são executadas da esquerda para a direita. No lado direito das restrições, utiliza-se constantes. No lado esquerdo das restrições, somente variáveis e o coeficiente de variável. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem mais um problema para trabalhar aqui com vocês. Eu vou trabalhar ele um pouco mais rápido aqui, porque a gente já conheceu mais ou menos como que se comporta o lindo dentro daqueles outros dois problemas. Então, na aula passada, eu apresentei para vocês também um problema de treinamento, lembra? Daqueles operadores de máquina que tinham que trabalhar e, ao mesmo tempo, tinham seus trainees. Então, aqui eu já fiz a função objetivo, que é uma função um pouco mais complexa, com os trainees trabalhando, e ao longo do tempo, cada trainee, maquinário tinha que treinar mais trainees para poder suprir essa demanda da empresa. Então, depois de jogado no Lindo, por exemplo, a gente tem que tirar os 315 mil, tá? Que é os 315 mil do problema que a gente viu lá, que era uma limitação, sujeita a essas restrições embaixo. Eu vou trabalhar um pouco mais rápido com vocês esse tema aqui agora do treinamento, porque a gente tem que partir ainda para o Excel e eu estou com medo dessa aula ficar muito grande e cansativa. Aí eu vou passar aqui para frente, mas posteriormente, quando a gente tiver laboratório, eu vou trabalhar melhor com vocês essa questão dos treinamentos aqui, que é uma função objetiva um pouco mais complexa e para essa aula aqui eu acho que não é pertinente. Então, quando a gente voltar, eu vou abrir com vocês lá, a gente vai trabalhar junto, a gente vai ter o software em mãos e trabalhar na prática, tá? Então, agora eu vou trabalhar com vocês o Solver. O que é o Solver? O Solver é uma extensão para o Excel para a gente trabalhar com programação linear dentro de pesquisa operacional. Esse eu vou abrir junto com vocês aqui, tá? Eu vou abrir o Excel também e vou tentar fazer junto com vocês. Então, o Solver é um suplemento, né, um complemento para o Microsoft Excel. Excel é um software bem mais próximo da gente, eu acho que todo mundo já teve um pouco de contato. Pode maximizar, minimizar ou definir um valor-alvo a atingir. Pode ser um suplemento, é preciso carregá-lo no Excel. Então, eu vou ensinar para vocês como que você vai carregar o Solver no Excel nessa aula. É bem tranquilo. Então, vou ensinar para vocês agora como que se habilita o Solver dentro do Excel. Vou parar a apresentação aqui, vou abrir o Excel junto com vocês e mostrar como que habilita. Inclusive, o meu está desabilitado, vou habilitar aqui junto com vocês. Ó, mais uma vez, galera, não se preocupem, tá, com esse tanto de informação. É porque, como eu já disse, eu tenho que dar andamento no conteúdo e esse conteúdo era para estar sendo trabalhado com vocês no laboratório. Inclusive, eu já falei, vou repetir, tem projeto para a gente realizar junto. Assim que voltar, a gente vai pôr a mão na massa e as coisas vão fluir melhor. Então, eu vou abrir o Excel aqui, vou apresentar a tela aqui para vocês com o Excel aberto. O meu Excel, tá, é o Excel 2019. Então, eu estou mostrando aqui para vocês como que habilita essa função no Excel 2019. Se vocês não vocês vão ter que pesquisar na internet a versão do Excel de vocês e ver como que habilita lá. Então, pessoal, essa aqui é a interface inicial do Excel, assim que vocês abrem ele. Lembrando que o meu Excel é a versão 2019. Então, assim que vocês estiverem com ele aberto, vocês vêm aqui em opções, bem aqui embaixo. Clicando em opções, vocês vêm em suplementos.
Dentro de suplemento, você tem aqui, ó, gerenciar suplementos do Excel. Você vai clicar em ir. E aqui tem algumas caixinhas de diálogo com algumas ferramentas e a gente vai habilitar o solver. Clicar em OK. Vai esperar um momento. O solver vai aparecer para vocês aqui na guia dados. Então, na guia dados, bem aqui no cantinho, tem um pontinho de interrogação e esse aqui é o solver. Tá? Eu mostrei para vocês como que habilita dentro do Excel, versão 2019. Vou parar a apresentação aqui do Excel para a gente voltar para o slide. Pessoal que está acompanhando a aula, como é que tá aí? Alô? Tá bem didático, professor. Tá sendo bem explicado de forma bem objetiva. Beleza, então. Não quero é que fiquem dúvidas e claro também que quando a gente vai pôr a mão na massa vai ficar melhor essa matéria. E também eu devo imaginar que a galera aí que tem um pouco de repulsa com tecnologia vai estar. Eu acredito que esse semestre nós não volta presencial, não. Também acho que não. Acho que vai demorar. Mas eu vou tentar levar essa matéria da melhor forma possível, tá? Sei que não vai dar para exigir muito de vocês à distância, então vou tentar fazer do melhor jeito possível aqui para a matéria pelo menos ficar um pouco interessante, né? Mas tá bom. Então tá, eu vou voltar aqui pro slide e agora a gente volta pro Excel, que tem mais algumas coisas que eu quero passar com vocês. Então aqui eu mostrei para vocês como que vocês vão habilitar o Solver no Excel. O Solver nada mais, nada menos é uma ferramenta que tem dentro do Excel que auxilia o gestor na tomada de decisões. Ele vai fazer cálculos complexos por você, vai fazer o trabalho pesado por você, você só tem que aprender como que manipula ele e como que você traz um problema da vida real para dentro dele. Então, depois de habilitado o Solver, você já vai começar a trabalhar. Eu vou abrir uma planilha aqui com vocês para mostrar como é que esse negócio vai se comportar. Tem que parar aqui o slide de novo. Essa aula hoje aqui tá bem variada, hein? Eu amo tecnologia, cara. Eu vou confessar para vocês, eu tô amando essa disciplina. Então eu vou abrir aqui junto com vocês uma planilha, tá? Que eu criei aqui, que eu baseei ela dentro do material, tá? O material que eu estou usando para poder aplicar com vocês a disciplina. Que dentro daquele problema, tá? Por isso que eu não quis esticar muito ele sobre as veiculações não, sobre os trainees, tá? Que é os maquinários e os trainees da galera lá. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, para vocês terem uma noção como que essa planilha de variável de decisão vai funcionar dentro do Excel. Eu já adiantei bastante trabalho aqui, porque se eu fosse mostrar passo a passo como que eu criei essa planilha, talvez a gente ia até meia-noite. Só um momentinho que eu vou ter que fechar um pouco de coisa aqui com o meu. Eita, não quer aparecer, gente.
Mas vai dar um jeito aqui, calma aí. Não desistam. Pronto, vai dar certo agora. Então, pessoal, aqui dentro do Excel eu criei uma planilha para a gente, para trabalhar dentro do Excel a ferramenta Solver. Eu vou mostrar aqui só rapidamente como que ele vai fazer esses cálculos para a gente ver como que ele se comporta, e depois também eu trouxe uma planilha um pouco mais didática para a gente trabalhar na aula que vem. Eu acho que vai ficar um pouco meio pesado também passar isso com vocês hoje. Eu preparei um material pensando que eu ia explicar rápido, mas pelo jeito não vai dar para ser tão rápido. Eu tenho uma outra planilha também, bem didática, bem mais fácil de entendimento, para a gente trabalhar, mas eu vou deixar para a aula que vem. Eu vou ver se eu bolo alguma coisa também para a gente pôr a mão na massa à distância, para não ser difícil para todo mundo. Então aqui eu coloquei para vocês o problema, tá? Disposto numa planilha, que é aquele problema dos trainees, tá? Com as variáveis de decisão. E eu vou fazer com vocês aqui de forma bem superficial como é que a gente coloca essas restrições aqui. Mas esse aqui é a planilha que está no material, e depois eu vou trabalhar com vocês uma planilha bem mais no nosso mundo real aqui, uma planilha com umas decisões mais tranquilas de se fazerem, umas decisões que a gente vai conseguir palpar elas com o que a gente tem de conhecimento até aqui. Então aqui eu vou só para mostrar para vocês como que essa ferramenta do Solver se comporta aqui dentro do Excel. Então a gente vem aqui em dados, clica na ferramenta Solver. Aqui dentro da ferramenta Solver, eu já deixei disposto aqui para a gente quais são as variáveis de decisão que a gente vai ter aqui, as restrições. Depois eu vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente vai colocar elas aqui dentro na nossa planilhinha didática, né? Eu chamei ela de planilha didática, eu vou só mostrar ela para vocês depois e vou trabalhar junto com vocês na próxima aula para a gente ver como que ela se comporta. Então, o Excel, para quem não conhece, pessoal, é um trabalho com planilha, muito utilizado também em cálculos. Então, aqui na função objetiva, eu já coloquei ela aqui para a gente, que é aquela função que eu coloquei lá no começo, que é 4.700 mais 500 mais 4.700. Aqui a gente vai colocar ela de uma forma um pouco diferente também, por causa do Excel, a gente trabalha com células aqui dentro. Aqui a gente também tem uma fórmulazinha para poder funcionar o solver, e aqui estão dispostas todas as restrições, tá, dos trainees durante os meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui a gente tem que saber, por exemplo, quantos trainees cada maquinário vai treinar durante cada tempo. Então, a gente sabe que tem de 1 a 7, lá no problema a gente lembrava que cada maquinário tinha que treinar 10 trainees, e cada 10 trainees só 7 passavam. Então, não se preocupe, eu sei que está dando um nó aí agora, relaxa que na próxima aula a gente vai desvendar muita coisa desse negócio. Então, aqui eu já coloquei para a gente a função objetivo, já fiz algum trabalho pesado aqui, só para mostrar para vocês como que essa ferramenta no Excel se comporta. Então, a gente vai vir aqui em resolver, que, ó, aqui dentro do sujeito às restrições, eu já coloquei as restrições, que é números inteiros. Lembra que a gente não tem determinados problemas, a gente tem que trabalhar com números inteiros. E aqui tem mais uma restrição, que ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo, que é um índice de não negatividade. Aqui eu coloquei mais algumas restrições que não vêm ao caso agora, porque eu acho que não é pertinente eu falar disso para vocês agora, dentro da complexidade da matéria. Mas, como eu disse para vocês, eu já elaborei uma planilha mais fácil e a gente vai trabalhar com ela depois. Depois de colocar todos esses dados aqui, a gente vai clicar em resolver. Ele vai demorar a resolver um pouquinho aqui para a gente. Daí, vejam aqui do ladinho que ele já colocou alguns valores. Você vai clicar em OK. E pronto, tá vendo? Ele disse aqui, por exemplo, que a gente tem que treinar para X1 no primeiro mês, tá? 4 trainees, depois 26, depois 7, depois 1, depois 7, depois 0, depois 6. Então, isso aqui é uma solução ótima para um caso de treinamento de maquinário, numa empresa de maquinário. Mais uma vez, eu sei que está meio complexo isso aqui, mas eu vou abrir a planilha que eu prometi que eu ia para a aula que vem para a gente ver
de uma forma mais palpável como que a gente vai trabalhar com isso. Agora pode estar parecendo meio embolado aí para vocês, mas vai funcionar, vai fluir, confia. Deixa eu só abrir a outra aqui que vocês vão começar a entender mais a visão do professor. Essa planilha aqui, apesar de eu falar para vocês que ela é mais fácil, ela deu um pouco de trabalho para mim construir ela, para mim embolar essa ideia. Mas acredito que vai ficar bem fácil para a gente. Então, pessoal, a planilha que eu estou dispondo aqui para vocês é a que a gente vai trabalhar na aula que vem. Nessa planilha aqui, eu quis colocar um exemplo de uma marcenaria. Então, imagine você é um marceneiro, tá? O dono de uma marcenaria, mais precisamente, tem pessoas que trabalham para você, e você tem que tomar algumas decisões. Então, vejam comigo que eu coloquei para vocês aqui alguma coisa bem mais palpável para a gente. Como que a gente vai decidir quanto de material que a gente vai produzir? Aqui nessa planilha eu vou trabalhar com vocês as variáveis de decisão, dentro de um problema real, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês que a modelagem, ela trabalha com o real, trazendo para um esboço e trabalhando com modelagem matemática. Então, só para vocês verem aqui como que é o layout da planilha que a gente vai trabalhar na aula que vem, que eu criei para nós. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês também, junto com o material da próxima aula. Creio que vai ficar bem didático, bem tranquilo. Eu acho que a gente já falou bastante aqui nessa aula, tem material aqui para a gente estudar por muito tempo. Eu gostaria de pedir vocês encarecidamente que façam a atividade que eu deixei lá para vocês, apesar de ser para domingo, inclusive a de gestão de pessoas também era. Eu gostaria que vocês entregassem mais rápido, vão entregando, pessoal, vamos despachando material aí para não ficar muita coisa acumulada. Mas essa planilha que eu deixei para vocês aí é a que a gente vai trabalhar na próxima aula, vai ser bem tranquilo de trabalhar, bem fácil. Acredito que vocês vão entender sim o propósito dessa matéria, o propósito dessa tomada de decisão, e juntamente a gente vai construir esse material. Eu sei que tem muitas pessoas aí que têm um pouco de medo de tecnologia, medo desses softwares, essas coisas todas, mas eu acredito que se a gente trabalhar de uma forma tranquila, talvez até quem não gosta possa gostar e quem goste possa utilizar as ferramentas que eu vou apresentar para vocês. Então, como sempre, eu gosto de deixar minhas aulas bem objetivas, bem sucintas. Eu acredito que a gente já tem material suficiente e a partir de agora eu quero desejar uma boa noite para todos, dizer que valeu a presença de todo mundo que veio aqui e tem material e eu espero vocês na próxima aula para a gente trabalhar essa planilhinha aqui que vai dar rock, pessoal, vai dar certo. Isso aí, qualquer coisa eu tô no WhatsApp, só chamar lá. Parabéns aí, professor. Aula bem didática, viu? Valeu. A gente fica até 10 horas aí, muitas das vezes passa um conteúdo que o aluno não entende, foi bem explicado aqui, didático aqui. Valeu. Boa noite. Pois é, obrigado, boa noite.